em Efésios capítulo 6, versículo 10. O que é a armadura de Deus? A armadura do homem, quando o homem vai para uma guerra, serve para blindar este homem de um ataque à espada. A armadura é para proteger do inimigo, do ataque inimigo. E é engraçado a comparação, porque Deus também diz para nós vestirmos uma armadura. Se Deus pede para nós vestirmos uma armadura, é porque nós estamos aonde? É uma paz interior, a paz no coração, mas espiritualmente falando, nós vivemos uma guerra constante. E Deus pede para nós nos revestirmos de toda a armadura. Significa dizer que você vive uma guerra diária, desde a hora que você acorda até a hora de você dormir. Você vive na guerra espiritual. Só que a nossa guerra é pior ainda, meu irmão. Sabe por quê? Porque a nossa guerra você não consegue ver o inimigo. A guerra física, o ser humano consegue enxergar o inimigo. Quando vem o inimigo, o ataque do inimigo, a pessoa consegue enxergar. A guerra que nós enfrentamos, nós não conseguimos enxergar o inimigo. Por isso que nós temos que estar revestido. Não traz café não, que isso daí não é café com açúcar, é açúcar com café. Quem passou esse café deve ter algum problema, ou se não tiver vai ficar com problema de diabetes. Está repreendido em nome de Jesus, mas você tem que estar com a armadura de Deus 24 horas por dia. Porque você acorda já na guerra. Vive o dia todo como? Na guerra. Até a hora de dormir. Até dormindo você está guerreando. Falei besteira? Vou te falar. Quando você acorda, às vezes você já acorda mal-humorado. Isso já é o diabo para tirar a tua paz logo de manhã, para o seu dia ser uma lástima, uma porcaria. Não tem um ditado assim, pô, fulano hoje acordou com o pé esquerdo, não é isso? O que significa isso? Acordou de mau humor. A hora que você acorda, já acorda com o diabo trabalhando para tirar a tua paz. Durante o dia, o diabo já começa a usar pessoas para sujar o teu coração. Você, homem, está no trabalho, Satanás usa até as mulheres que nem falam com você lá, para ir com uma roupa indecente, mostrando parte do corpo, e você está ali trabalhando na tua, daqui a pouco, olhou, acabou, meu irmão. O pecado entra pelos olhos. E a Bíblia diz que uma vez o pecado entrando pelos olhos, fica no coração. E uma vez guardado no coração, ele gera e dá luz ao pecado. É desse jeito. É mulher que é assediada pelo patrão, quer crescer na empresa, sai com o patrão. É dentro da empresa, um querendo puxar o tapete do outro, é ou não é? É. Pessoas falsas. Enfim. Você vai para casa à noite, na hora de dormir, você está com raiva. Com vontade de esganar um. E tu vai dormir com aquele mau sentimento, você até sonha do fulano caindo.
e você ainda ajudando a empurrar com o pé mais para baixo. Satanás, ele investe 24 horas por dia em ataque que você não consegue ver, humanamente falando, mas você sente. Então Deus, ele nos orienta. Primeira coisa, versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Olha só, uma pessoa que está fraca e vai para a guerra, o que acontece com ela? Gente, uma pessoa que está fraca fisicamente, mal está conseguindo ficar em pé, a primeira luta corporal que a pessoa tiver, ela cai. Uma pessoa só consegue combater o inimigo se ela tiver como? Forte. Como o nosso inimigo é espiritual, você não tem que buscar força física, você não tem que buscar força econômica, você não tem que se fortalecer com coisas desse mundo. A força que você tem que buscar e ter é a força espiritual, porque o teu inimigo é espírito. Por isso que a Bíblia diz: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu. Você quer saber quando o cristão ele vai à lona? Quando o cristão ele perde a batalha? Você quer saber quando o crente ele perde a guerra? Quando ele não está forte. O antônimo de forte é o quê? Fraco. O cristão que está fraco, meu irmão, o cristão que está fraco espiritualmente, facilmente ele é nocauteado, facilmente ele cai por terra, facilmente ele perde a batalha. Quando você vê alguém saindo da igreja, desistindo da fé, quando você vê alguém caído na fé, é porque aquela pessoa estava fraca. Ela buscou se fortalecer financeiramente, ela buscou se fortalecer na amizade com o prefeito, com o vereador, com o deputado, ela buscou se fortalecer fisicamente, ela buscou se fortalecer sentimentalmente, ela buscou se fortalecer familiarmente, ela buscou todo tipo de força, menos a força espiritual. Se você tiver a força de Deus dentro de você, você já está pronto para combater e derrubar o inimigo. Agora, toda luta, você também sofre o ataque. Um exemplo: existem lutas aí de boxe. Agora tem essa moda aí, o Bispo Marcelo, que é lutador de jiu-jitsu, pode falar para mim o que é? MMA. MMA, é assim que fala? Tem essa luta de... Eu particularmente odeio, porque eu vendo um ser humano agredir o outro, bate, espanca, o outro caído, e daqui a pouco está no chão lá, desmaiado, aí o outro vai lá e abraça. Hipocrisia do cara. Eu odeio esse tipo de coisa. Mas uma pessoa quando vai lutar, ela não somente bate, mas ela também apanha. Mesmo que ela vença a luta, ela também apanha. E diz-se de passagem, que o vencedor não é aquele que mais bate. O vencedor é aquele que mais aguenta as pancadas, que absorve mais os golpes, as pancadas, que resiste mais. Tem homem que apanha e não cai, fica de pé, porque ele tem resistência. Aí ele dá uma, pum,
aí já derruba o adversário. Ele foi o que mais apanhou, existe isso, não existe? É o que mais apanha e é o que venceu a luta. Quem apanha muito, gente, que passa muitos problemas, levanta as mãos. Mas Jesus diz que em todas as lutas somos mais que vencedores. Quer dizer, a luta é grande, mas a vitória é certa. Aleluia. Então você tem que ser forte para resistir os golpes e derrubar o adversário. Versículo 11: revestivos do quê? Não é revestivos da armadura não, quem leu errado. A minha Bíblia está escrito revestivos de toda. Você sabe o que é toda? Tudo, é capacete, ombreira, sandálias, caneleira, escudo, espada. Você tem que estar completamente preparado para quê? Para guerra. Aí tem gente que está na igreja e subestima o inimigo, subestima Satanás. Quem lembra da história que eu contei aqui de um pastor de outro ministério que eu estava? Manifestou um demônio na igreja, uma mulher morena, e o diabo falou na boca dela: eu vou te derrubar. E o pastor falou: como que você vai me derrubar? Eu vou te derrubar com ela. O pastor começou a dar risada da cara do diabo e falou: nem de morena eu gosto é de loira. Quem lembra que eu contei essa história? Passou-se, se eu não me engano, 5 anos, é isso? 5 anos depois, o pastor estava adulterando, traindo a esposa, num motel. E quando ele estava no ato sexual com a mulher em cima dele, a mulher incorporou com o diabo. E estava a mulher em cima dele. E o pastor. Aí Satanás olhou no olho dele assim e falou: falei que eu ia te pegar. Primeiro, o pastor subestimou o diabo. Segundo, aquele pastor não estava mais forte espiritualmente, ele estava fraco. Terceira, ele parou de guerrear e tirou a armadura de Deus. Aí, meu irmão, fraco na fé, subestimou o inimigo e sem armadura, já era. O senhor vê que a Bíblia fala toda, porque todo inimigo numa batalha, ele não vai na cara, ele tem estratégia, ele procura o ponto fraco. Muito bem dito isso daí. Todo inimigo, ele não vai agir no seu ponto forte, ele vai procurar o que, teu? Ponto fraco. Eu não sou lutador não. Como eu já falei, se der um tapa em mim, eu caio pro lado. O bispo Marcelo é lutador. Ele era esportista, praticava esporte, o tal do jiu-jitsu. Aí eu vou lutar com o bispo Marcelo. Obviamente que eu vou apanhar, porque ele sabe lutar, eu não sei. Só que eu descubro que o bispo Marcelo está com uma costela ferida. Aonde eu vou tentar atingi-lo? Porque se eu conseguir acertar a costela dele, ganhei a luta. Uma mulher que está na rua, um homem encurrala a mulher num beco sem saída para tentar roubar e estuprá-la. A mulher, ela tem que acertar um golpe no homem para derrubar o homem. Aonde que a mulher procura acertar? Resumindo, a mulher procura o ponto fraco, porque atingir o ponto fraco derruba. Toda armadura, por quê? Porque se a pessoa colocar a armadura só no ponto de cima, o diabo atinge baixo. Se a pessoa colocar só no ponto de baixo, o diabo atinge em cima.
Se a pessoa colocar em cima e embaixo, Satanás vai no meio. Ele sempre procura o ponto. E posso te contar uma coisa? Você é forte com as lutas que você tem no seu casamento. Você é forte para lutar na vida financeira. Mas quando envolve o filho, a filha, oh meu Deus, toma de conta do meu menino, meu Deus, e começa a chorar desesperada. O diabo já viu, o ponto fraco dela é o quê? Os filhos. Aonde que o diabo vai começar a bombardear? Tem mulheres que o ponto fraco dela é o marido, a vida sentimental. Aonde que o diabo vai bombardear? A vida sentimental. Tem homens que é forte para a luta no casamento, familiar, saúde, mas o ponto fraco dele é mulher. Aonde que o diabo vai agir? Mulher enviando mulher. Tem pessoas que o ponto fraco dele é dinheiro. Quando tem dinheiro no bolso, distribui simpatia para todo mundo. Está feliz, está bem. Quando não tem dinheiro, parece o próprio Satanás. Vive mal-humorado, gritando, brigando, achando ruim. O ponto fraco é o dinheiro. O diabo vai agir em cima da vida financeira. Ponha algo na tua cabeça: Satanás sempre vai agir em cima do teu ponto fraco. E a Bíblia diz no livro de Pedro que ele fica ao nosso derredor como um leão que ruge. Então Satanás, ele está do nosso lado, ao derredor, 24 horas, ele está vendo, observando você. Se você mostrar a tua fraqueza, Satanás, ele vai agir em cima da sua fraqueza. O que você tem que fazer? Transformar a sua fraqueza em força. Você não pode mostrar fraqueza para o diabo. Quer saber de uma coisa? Eu posso passar por muitas lutas. Eu não derramo uma lágrima pelo meu casamento. Eu não derramo uma lágrima pelo meu filho, uma lágrima pelo problema de saúde. Eu não derramo lágrimas. Eu passo por luta e estou ali orando, buscando. Mas o senhor não chora? Não, eu só choro na presença do meu Deus. Eu só choro falando com o meu Deus. Bispo, mas o senhor chora quando está orando pelo filho, pelo casamento. Sim, mas aí eu estou chorando porque eu estou na presença de Deus. Na luta que eu estou enfrentando o problema, eu não fico derramando lágrima não, para mostrar para o diabo minha fraqueza. Está repreendido, aqui para o cão, aqui para Satanás. Eu não vou mostrar fraqueza para o diabo. Eu sei que a minha luta é espiritual, e tudo que o diabo quer é descobrir a minha fraqueza. Tome cuidado. Aonde você mostra fraqueza é onde o diabo mais vai agir para te atingir e te derrubar na fé. Aonde você está desprotegido, desprotegida, sem armadura. E por que você tem que ter toda a armadura? E que armadura é essa? Repita comigo: a armadura é a presença do Espírito Santo. Paulo disse isso. Mesmo Paulo que escreveu a carta a Éfeso, ele disse isso quando ele escreveu assim: se Deus é por nós, Romanos. Quer dizer, se Deus está comigo, se o Espírito Santo está comigo, quem é que vai se opor a mim? Se o Espírito Santo está me blindando, quem é que vai me atacar? Quem é que vai me atingir?
armadura é o Espírito Santo. E se você tem a armadura, você está forte. Por isso que ele já começa falando: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí a pessoa pergunta: como é que eu faço para me fortalecer em Deus? Aí ele diz no versículo 11: revestindo de toda. Pronto. Quando você recebe o Espírito Santo, você já está forte. E você já está protegido. Eu não conheço ninguém que tenha permanecido na obra sem a presença do Espírito Santo. Principalmente pastor e bispo. Um monte de pastor desiste. Um monte de bispos caindo na fé. Sabe por que não? Não, eles têm o Espírito Santo. Só que tiraram a armadura, perderam, se enfraqueceram, espiritualmente falando. Aí o diabo achou uma brecha. Ei, meu inimigo está lá, e eu vi uma brecha. Aonde que eu vou atingir? Na brecha. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, ou seja, não deixe brecha, vigia. Porque a brecha que você der, Satanás vai querer atingir. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, todo mundo já sabe, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra um mal espiritual. Acabou, ponto final. O seu marido está adulterando. A luta é contra o seu marido? Não. A luta é contra um demônio que está nele. Gente, a Bíblia diz claramente: aquele que comete adultério está fora de si. Se a pessoa está fora de si, quem é que está nela? É lógico que está endemoniada. A pessoa que comete adultério, ela está com capiroto no couro dela. Ela está com legião de demônio na vida dela. O demônio começa a colocar o desejo da lascívia, o desejo por outras pessoas, relações ilícitas. Aí a pessoa vai lá adulterar. Ela está endemoniada. Quem adultera está endemoniado. Aí você vai lutar contra o teu marido, colocar o teu marido para fora, gritar com ele, quebrar o prato na cabeça dele, como se ele fosse o culpado. Ele não é o culpado, é o capeta que está dentro dele. Você tem que lutar contra esse demônio com oração e jejum. E uma vez vencendo esse espírito mal, o teu marido vai ser liberto e salvo também. Meu pai traiu minha mãe 23 anos. Minha mãe um dia abre a porta do quarto e pega meu pai na cama com 2 mulheres. Minha mãe não conhecia a palavra, terminou com meu pai, separou. Minha mãe entrou numa igreja. Quando minha mãe entrou na igreja, ela entendeu essa palavra, que a luta dela é contra o mal. Minha mãe perdoou meu pai, colocou ele dentro de casa, levou ele para a igreja, venceu o mal e hoje são os servos do Senhor. O filho é viciado em drogas. Coloca o filho para morar embaixo da ponte, tira ele de casa. Você acha que vai resolver o problema dele? Não vai. O problema não é o filho, o problema é o demônio que está levando o seu filho para as drogas. O meu patrão, aquele miserável, não me dá aumento. O problema é o patrão? O problema é que tem um mal usando o seu patrão para não deixar você progredir e crescer. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, ou seja, tomai toda a presença de Deus, o Espírito Santo, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabalável. Quer saber quando é o dia mau? Quando o patrão fala assim: está despedido, estou fazendo corte na empresa e tem que mandar embora. Esse é o dia mau. Sabe qual é o dia mau? O dia que a pessoa vai no hospital e o médico fala:
Você está com tumor, está com câncer, está com tal doença. Esse é o dia mau. Você quer saber quando é o dia mau? Quando a mulher chega em casa e pega o marido no braço da amante, ou pega o celular do marido e vê ele trocando mensagem com outra mulher, está tendo um caso, ou vice-versa, o homem pega da mulher. O dia mau é quando a mãe abre a gaveta do filho para poder pegar uma roupa e ela sente o volume assim no bolso do filho, e quando ela pega um saquinho de maconha e a mãe descobre que o filho é viciado. Esse é o dia mau. O dia mau é quando as dívidas acumulam e você está sendo ameaçado de morte, cobrado, vivendo uma vida de humilhação. Resumindo, o dia mau chega para todo mundo de um jeito ou de outro. Eu já passei. Eu já passei por dias maus. Eu já passei por dias maus. E eu, como sou homem falho, chorando na presença de Deus, eu falei: meu Deus, me leva, me tira desse mundo, me leva para o teu reino logo, me mata. Se Elias chegou a pedir a morte, Moisés pediu a morte, quem é o França? Eu já passei por situações que eu não desejo que nenhum ser humano da face da terra venha passar. Eu tive que passar por isso para mim poder estar aqui hoje pregando para você, para mim poder ser o que eu sou hoje, para mim poder ter o que eu tenho. Tudo é permissão de Deus, mas eu só consegui resistir o dia mau e permanecer firme, inabalável, porque eu estava com a armadura de Deus, com o Espírito Santo, mantendo a minha comunhão. Eu não sou perfeito não. Olha para mim, eu não sou perfeito não. Quem se acha pecador aqui? Levanta as mãos. Pois bem, eu sou mais pecador do que todo mundo aqui na igreja. Nunca escondi isso e nunca vou esconder. Eu já mostrei para vocês isso na Bíblia. Quanto mais é dado, mais é cobrado. O conhecimento que eu tenho de Deus e da palavra de Deus, se juntar todos aqui, talvez não dê o conhecimento que Deus me deu. Isso, Marcelo, tem um pouquinho de conhecimento da minha vida, de estudos teológicos e revelações que Deus me deu, coisas que eu nem prego no altar, nunca preguei, nunca vou pregar, coisas que é para edificação pessoal. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. Um erro que você cometa, se eu cometer o mesmo erro, para você tem um peso de 1 quilo, para mim tem um peso de 1 tonelada. É diferente. Eu não sou perfeito, eu sou pecador, mas pode ter certeza no seu coração que eu tenho uma intimidade com Deus, uma vida com Deus, que eu conheço pouquíssimos seres humanos que têm a comunhão que eu tenho, a intimidade que eu tenho.